Oi, gente, bom dia. Bom dia. Oi, Ana, Olá, tudo bem? tudo jóia? Todo mundo aqui é da física mesmo, né? Isso. Tá. Eu posso já tentar compartilhar minha tela, só Pode, para ver se claro. tá. Bom, acho que se você quiser começar e se apresentar, falar um pouquinho de você, Tá eu bom, queria. tá bom. Bem, sou Ana Luísa, então queria agradecer a professora Bárbara por deixar eu fazer uma apresentação aí para o grupo de vocês. Eu sou doutoranda no IMUSP, na matemática, fiz graduação, mestrado, tudo na matemática ali no IME. Agora eu estou nessa fase inicial do doutorado e eu trabalho com uma estrutura que é conhecida como feixe, né? Noções de feixe generalizadas. Em particular, o meu doutorado, a minha tese é sobre uma ideia de generalizar ainda mais essa noção de feixe. E recentemente, né, a gente vai procurando como as coisas que a gente faz interagem com coisas de outras áreas. E eu comecei a achar que a minha generalização talvez fosse até mais apropriada para utilizações em fundamentos de mecânica quântica do que a que é atualmente utilizada usando essa noção de feixes e, em especial, usa algumas coisas do que chamam de teoria de topos. A apresentação de hoje, tipo, eu vou tentar ser não muito técnica, vai ter alguma coisinha ou outra que vai ser, e acho que estou partindo de não muita matemática, assim. Se vocês acharem que tem alguma coisa que eu não expliquei, precisar voltar, eu queria que a apresentação fosse também um pouco mais conversa do que só eu falando, porque eu também não sei nada de mecânica quântica, tá? Só para deixar bem claro, nunca foi uma coisa que eu estudei, só conheço desse ponto de vista um pouco categorial. E então, eu vou falar algumas coisas que eu não sei exatamente do que eu estou falando, a parte mais matemática eu posso explicar um pouco melhor e a gente vai fazendo do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, assim. Eu não sei se eu já começo, se espero, não sei se tem mais gente para chegar. Tá bom. Então, o que que eu queria falar aqui, né? Qual que é a ideia, ou uma das ideias, pelo menos, que é utilizada quando o pessoal quer usar a teoria das categorias para falar de mecânica quântica? É que você talvez, né? A gente pode não saber o que que é exatamente mecânica quântica, ou qual é o melhor jeito de descrevê-la, mas tem uma filosofia de que não importa como você deve descrever a mecânica quântica, deveria ser possível descrever a mecânica clássica a partir da descrição da mecânica quântica. Então, essa é a filosofia que as pessoas muitas vezes adotam. E aí, uma abordagem possível é que, então, eu gostaria de escrever o que que é probabilidade quântica, o que que é escrever sistemas quânticos, de uma forma que equivale a escrever probabilidade clássica, mas internamente é uma estrutura que a gente vai chamar de topos de Bohr. Esse é o nome que as pessoas deram. Então, o que eu quero fazer hoje é explicar para vocês o que é escrever internamente. Então, o que é internalizar um conceito. E eu não vou falar exatamente o que é um topo de Bohr, porque isso é uma convenção bastante complicada até.
Não vou definir exatamente tópicos, porque requer bastante conceito, muitas definições em teoria das categorias. Vou só dar uma ideia do que poderia ser isso. E aí eu também quero mencionar uma outra abordagem que não está diretamente relacionada com essa, mas que está relacionado com o uso de teoria de feixes em questões de não localidade. Só para vocês saberem qual que é a relação em feixes, em topos, é que todo feixe é um tipo de topos, né? Então, não está diretamente relacionado a essas duas coisas que eu vou falar, mas elas, de certa forma, todas são um tipo de abordagem feixe teórico, ou topos teórica também, que as pessoas chamam. Então, para poder falar disso, eu preciso começar falando o que é uma categoria. Eu não vou dar uma definição muito formal, se vocês forem olhar um livro, vocês vão ver uma coisa um pouco mais formalizada, mas o que eu vou falar já é formal o suficiente, que é o seguinte: uma categoria, ela vai ser uma estrutura que é composta de essencialmente duas coisas. Uma coleção de objetos, que normalmente a gente chama de A, B e C, e uma coleção de morfismos, que a gente vai normalmente dar esse nome de morfismos F, G e H. Então, aqui, né, vocês talvez estejam pensando em morfismo já como funções, o que é uma boa intuição, mas nem sempre morfismos numa categoria são funções, e a gente já vai chegar lá. Então, a gente tem aí coleção de objetos e coleção de morfismos. E aí eu vou querer duas regras, essencialmente. Eu vou querer, sempre que eu tenho um objeto, eu quero que esse objeto tenha um morfismo em identidade. Então, se eu tiver um objeto A, eu quero que exista um morfismo, uma flecha, eu também às vezes vou falar um morfismo ou flecha, que vá de A para A e faça o que você espera de uma função identidade, né? Ela não vai fazer nada, essencialmente, é isso. Isso eu vou também querer uma noção de composição de morfismos e eu quero que essa composição seja associativa, né? Então, é alguma coisa do tipo, se eu tenho F composto com G composto com H, eu quero que vale aqui F composto aqui. Eu posso trocar os parênteses. A definição em si pode ser um pouco abstrata, mas acho que com os exemplos vai ficar mais ou menos claro o que é uma categoria e que a gente pode montar categorias com praticamente tudo. Então, a gente tem, por exemplo, a categoria dos conjuntos. A nossa coleção de objetos na categoria dos conjuntos, ela é dada pelos conjuntos. E os morfismos são dados pelas funções entre conjuntos. E é o que vai acontecer em categorias essencialmente, é que você então vai ter essa classe de objetos, uma coleção de objetos, com uma coleção de morfismos que você quer que preserve a estrutura dos seus objetos. Então, por exemplo, em espaços, para vect, aqui é a categoria dos espaços vetoriais. Você tem como objeto espaços vetoriais. E como morfismos, você quer a noção de função que faça mais sentido entre espaços vetoriais, que são transformações lineares. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é um grupo, mas da mesma forma a gente poderia pensar que os objetos da categoria de grupos é formado então pelos grupos e os morfismos são dados pelos homomorfismos de grupos. Agora, vai ter uma outra noção aqui, uma outra categoria que a gente vai usar nessa apresentação, que ela é, na verdade, bem simples e que mostra que não necessariamente o nosso morfismo tem que ser uma função, mas pode ser alguma outra coisa, que é o seguinte: se eu tiver um conjunto C, e esse conjunto tem uma relação de ordem, né, que é um menor ou igual, tal que, se eu tenho que A menor que B, menor ou igual que B, e B menor ou igual que A, isso implica que A é igual a B, tá? Essa nossa relação de ordem só precisa satisfazer isso. Então, eu também posso ver esse conjunto como uma categoria. Os objetos, eles vão ser os elementos do conjunto. E um morfismo, de A para B,
vai ser dado simplesmente pela relação de ordem. Então, eu vou ter um morfismo de A para B quando eu tiver que A é menor ou igual que B. E a identidade aqui, né? O que seria a identidade que a gente disse que precisa ter? É justamente o igual. Não tem nada acontecendo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Tipo, tá fazendo sentido a noção de categoria? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente está objetos com morfismos, a gente também pode ter uma noção de morfismo que relacione duas categorias diferentes. E essa noção, né, essa flecha que vai ligar duas categorias diferentes é o que a gente chama de funtor. Se a gente tem que as categorias são compostas basicamente por duas coisas, né, coleções de objetos e coleções de morfismos, a gente precisa que o funtor de uma categoria C leve objetos de C em objetos de D e leve morfismos de C em morfismos de D. Mas eu também quero que preserve um pouco da estrutura que estava nas categorias, que era eu precisava de um morfismo identidade e eu precisava de uma composição associativa. Então, os nossos funtores, de alguma forma, têm que preservar isso também. Então, o funtor, além de levar objeto em objeto, morfismo em morfismo, ele vai fazer o seguinte: quando tiver um morfismo identidade, aqui em A, na nossa categoria C, ele leva para um morfismo em D. A princípio, ele seria simplesmente aplicar o F no morfismo identidade. Mas eu quero que isso seja identidade F de A. Então, isso é uma das regras. F de identidade de A é identidade de F de A. A outra regra é que se eu tiver uma composição, né, F, primeiro eu pego o F, depois eu pego o G. Então, essa flecha diagonal aqui eu escrevo como G bola F. Se eu for simplesmente aplicar uma F aqui, o que seria esperado? É que eu tenho, então, um Fzão de Fzinho nessa direção, um Fzão de G nessa direção, e se eu fosse simplesmente compor, o que eu tenho? Né? Se eu for compor essa flecha aqui, eu teria F de G bola F, Fzinho. E eu quero, para isso de fato ser um funtor, a definição que a gente vai exigir é que isso seja igual a F de G composto com Fzão de Fzinho. Isso é o que um funtor faz. É um jeito de relacionar duas categorias de forma a preservar a estrutura dela. Em particular, eu falei aqui da noção de um funtor covariante. Por que covariante? Porque ele está preservando a direção da flecha. Aqui eu tinha alguma coisa de A para B, e aí lá na categoria D, a gente tem uma coisa que vai de F de A para F de B. Poderia trocar essa ordem, né? Eu poderia ter um morfismo, então, indo de A para B, que quando eu aplico a F, isso vai me dar algo que vai de F de B para F de A. Se isso acontecer, a gente diz que esse funtor é contravariante. E aí só vai mudar essa regra aqui, né? Então, ficaria o quê? Que o F de G bola F é igual, em vez de ser assim, né? Vai trocar a ordem. Isso é um funtor contravariante. Agora a gente vai começar a direcionar para o que a gente realmente quer. Eu não vou introduzir muito mais coisa abstrata a princípio sem uma motivação, né? Com funtores contravariantes, a gente pode falar do que é um pré-feixe. Então, pré-feixe com valores em 7, né? Normalmente a gente tem que até falar assim, em 7. Então, lembra que 7 é a categoria dos conjuntos. Um pré-feixe é um funtor contravariante que vai de uma categoria C qualquer na categoria dos conjuntos. Ou eu posso escrever isso de uma outra forma. Caso vocês se interessem, peguem um livro, normalmente vocês vão ver desse jeito aqui, como um funtor covariante que vai de COP para 7. O que é esse COP? É o que as pessoas chamam de categoria oposta.
Então, se você tem uma categoria C, como é que você monta a oposta dela? Os objetos eles vão ser os mesmos, mas sempre que você tiver uma flechinha indo de A para B, em C, isso vai dar para a gente uma flecha de A para B, né, entre objetos, na nossa categoria C. Isso vai ser uma flecha de B para A em CO. Então, em vez de você falar de funtor contravariante, você pode falar de covariante, só que você inverte a ordem aqui no nível da categoria. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco sobre isso. E aí, o que acontece? Quando eu estou falando de categoria, vocês lembram que eu preciso de objetos e morfismos. E aí eu posso falar também da categoria dos pré-feixes, onde os objetos vão ser pré-feixes, e os morfismos vão ser alguma noção que relaciona funtores, que relaciona pré-feixes. O nome disso é transformação natural. Como essa definição já fica um pouco mais chata de escrever, eu vou ocultar, pelo menos num primeiro momento. Se algum dia vocês acharem que a gente pode aprofundar nessas questões, a gente faz uma coisa mais formal. Mas, por enquanto, vamos só dizer que a gente pode pensar em categoria de pré-feixes, e ela é escrita dessa forma aqui. Pré-feixes da nossa categoria C. Tá, vamos dar um exemplo de pré-feixe. Então, um exemplo de funtor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar X, um espaço topológico. Todo mundo sabe o que é um espaço topológico? Eu imagino que não, mas segue o baile. Vou pedir só para pensar, então, em espaço topológico como uma noção abstrata, assim, de espaço. E pensa, por exemplo, se vocês tiverem feito... Não precisa nem ter feito um curso de análise, né? Mas se você pensar que intervalos abertos, né? 1, 2, eles são uma noção de conjunto aberto na reta real, intervalos abertos. Se você tem uma coisa mais geral, o espaço topológico vai ser uma ideia que quer generalizar isso. Uma noção de espaço com elementos ali que você pode falar, esses caras são abertos ou eles são fechados. Então, essa é meio que a ideia do que acontece. Ok. Então, eu vou pegar esse espaço topológico, que eu posso falar sobre abertos nele, e eu vou pegar o conjunto de abertos desse espaço. Vou pegar todos os abertos dele. Isso ele forma um conjunto que tem uma relação de ordem. E a relação de ordem é dada pela inclusão. Então, eu vou falar que um morfismo de U para V, aqui, é o quê? Vai ser simplesmente falar que o U está contido em V. Então, você pode pensar em intervalos que estão contidos em outros intervalos maiores. E aí, eu posso associar cada aberto com um tipo de conjunto. Qual o conjunto que a gente vai pegar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um aberto do nosso espaço topológico X e vai associar com ele todas as funções contínuas que vão desse aberto para R. Então, novamente, vocês podem pensar em qualquer função contínua, cálculo 1 mesmo, pode pensar nesse sentido. Então, a gente tem esse conjunto aqui. Se a gente for pegar um outro aberto, V, que está contido em U, agora, para esse conjunto em OP, né? Antes a gente tinha o quê? V contido em U era uma flecha de V para U. Agora eu quero pensar na categoria oposta. Então, isso equivale, na verdade, a alguma coisa que vai de U para V. Ok. Então, a gente tem essa flecha de U para V. E aí eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer relacionar os conjuntos F de U, então, funções contínuas em U, com funções contínuas em V. E é simplesmente tomar restrições nesse caso. Então, eu tenho uma função contínua em U, eu vou pegar ela e definir só no espacinho menor, né? Então, basicamente, eu não mudo a cara dessa função, a diferença é que eu só vou estar avaliando num espaço menor. Isso dá um pré-feixe.
tem uma verificaçãozinha para fazer aqui, né? Por que que isso dá pré-feixe? Bem, uma coisa que a gente gostaria de ter uma identidade indo de F de U para F de U, né? O que está acontecendo aqui? Se eu tenho uma coisa U igual a U, e eu tenho, né? Isso daqui é imediato contínua, que está definida em U, e restringo ela para o próprio U, eu não estou fazendo nada, né? Então, isso daqui é o próprio F. Então, de fato, a gente vai ter que identidade de F de U é igual a F aplicada à identidade em U. A outra coisa é que a gente tinha que associar, compor de um jeito bom, né? O que quer dizer aqui, esse jeito bom? A gente teria um W contido em V, contido em U. Isso do lado aqui, OX. Aí a gente quer passar para o lado conjunto. A gente vai pegar alguma coisa, lembra que vai inverter, então vai ficar de F de U para F de V para F de W. Se eu pego uma função aqui, definida em U, e restringo ela para um cara menor, e depois restringo de novo para um cara menor ainda, isso vai dar a mesma coisa do que se eu pegasse a F e tivesse restringido direto para o menor de todos. Não sei se vocês concordam, se querem pensar um pouco sobre isso. Mas a grande questão é que a gente não está fazendo nada com a função, além de só ficar avaliando ela em espaços menorzinhos. Então, isso vai dar para a gente, essencialmente, aquela condição de que se eu tenho, vou chamar como aqui, chamar talvez de flechas. A gente tinha aqui Φ para cá, o que estava acontecendo, opa, ficou feio aqui. O que a gente estava acontecendo que aplicar a F de fato vai inverter e vai dar alguma coisa dessa forma. Isso é para dizer que, de fato, a gente está obtendo um funtor contravariante ou um funtor covariante, se você está pensando em AX, OP. Então, a primeira coisa é pegar conjuntos de funções contínuas definidas em abertozinho do espaço topológico, usar um exemplo de pré-feixe. Isso foi um pouco para ter alguma noção do que é um funtor. Ana, Diga. oi, desculpa, você pode explicar de novo o que é o Φ e o Ψ? Eu me perdi nessa parte. Sim, sim. O Φ e o Ψ, eles equivalem simplesmente a essas inclusões. É só para dar um nome para elas. Quando a gente está trabalhando com coisas com essa relação de ordem, às vezes é um pouco difícil jogar a definição, porque a definição ela fala de flechas, né? Quando a gente pensa em inclusões, a gente normalmente não dá nome para as inclusões. A gente só tem, ok, eu falo W está incluso em V. Agora, o que eu estou falando é que eu quero dar um nome para essa inclusão, só para poder distinguir essa daqui da inclusão V contida em U. Né? Então, a Φ equivale a essa inclusão aqui, e a Ψ equivale a essa inclusão aqui. Justo, tá. Ok. Obrigado. Imagina. E aí, uma coisa interessante é que essa categoria de pré-feixes vai ser um exemplo dessa tal de categoria topos aí, que eu ainda não falei para vocês o que é. Só vamos dizer que é um tipo de categoria legal. Então, pré-feixes, de algum jeito, também podem ser pensados como uma categoria legal. E a gente já vai falar o que é esse legal. Antes de falar o que
o que é esse legal, agora a gente está mais ou menos pronto para falar o que é internalizar determinados conceitos em uma categoria. Agora, então vamos pensar, todo mundo sabe o que é um grupo? Vamos colocar aqui a definição. Vamos primeiro ver aqui o que é um grupo. Um grupo é o quê? Um conjunto G com uma operação, que eu vou denotar aqui, bolinha, de multiplicação, né? Então, alguma coisa que pega um elemento A e um elemento B e multiplica, e isso vai dar um elemento do nosso grupo. Tá o quê? Vamos ler 3 propriedades. Se a gente multiplica A e B e depois multiplica com C, isso é a mesma coisa do que pegar A e multiplicar com B e C, né? Vale uma associatividade aqui. O grupo, ele tem uma noção de elemento inverso. Então, eu posso ter um elemento A, eu tenho o inverso dele, todo elemento vai ter seu inverso, e multiplicar A com seu inverso dá um elemento identidade do grupo. Né? E isso pode ser feito dos dois lados. O grupo ele não precisa ser, a princípio, comutativo, mas isso daqui vai sempre valer, né? Se eu multiplicar o inverso pela direita ou pela esquerda, isso dá o elemento neutro do grupo. Agora, a outra propriedade que o grupo tem que satisfazer é, de fato, que existe o elemento neutro, que é A vezes o 1 é igual a A. E talvez vocês já tenham feito cursos de álgebra linear, né? Tipo, a noção de grupo, ela também faz parte, de certa forma, da noção de espaço vetorial, só que, na verdade, até é muito mais simples, né? Você precisa de muito menos axiomas. Tá. Pensando que você tem o que é uma noção de grupo, eu quero que vocês pensem que grupos desse jeito, eles são grupos dentro da categoria dos conjuntos. Agora, se a gente não tivesse um conjunto aqui, é mais do que isso, e eu já vou elaborar. Se tiver grupos dentro de um grupo, em vez de um conjunto, eu vou obter grupos abelianos. Isso não é imediato, eu tenho uma conta para ser feita. E também você pode pensar em grupos dentro de espaços topológicos, o que daria o que as pessoas conhecem como grupos topológicos. E essas descrições, normalmente quando alguém vai definir grupos topológicos, as pessoas não falam nesses termos categoriais, eles falam em termos só de conjuntos, mas você pode pensar em termos categoriais. E eu quero mostrar para vocês como é que você pensa, por exemplo, numa noção dessa daqui, como uma coisa categorial. E a grande questão é que categorias, você só tem isso, você tem objetos e morfismos, né? E os morfismos são flechas. Quando eu tenho uma equação desse tipo, eu posso transformar ela num diagrama comutativo. O que é um diagrama comutativo? É simplesmente alguma coisa da seguinte forma. Quando eu falo que um diagrama desse tipo é comutativo, eu quero dizer que se eu tiver flechas aqui, vou fazer assim, EG, Phi, Psi, tá? Isso daqui é nada específico, só tenho flechas. Fazer esse caminho aqui é a mesma coisa do que fazer esse daqui, ou seja, eu dizer que esse diagrama comuta equivale a dizer que G bola F é igual a Psi bola F. É só isso. Então, o que eu vou querer fazer a seguir? Eu vou querer pegar essas equações e descrever elas em termos de diagramas comutativos. Como é que a gente faz isso? Então, vamos primeiro para a associatividade. Aquela operação de ponto, né, que normalmente é o que a gente usa para definir grupo, agora eu vou chamar ela de M, de multiplicação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho agora um G, produto G, e aí eu vou aplicar uma função, aqui um morfismo, M, produto identidade. Então, eu primeiro penso aqui M, e aí vai aparecer, né, esse daqui, lembra? O G, produto G, levava em G. Então, G, produto G, vai levar em G. E a identidade em G não faz nada, né? Então, esse Gzinho é preservado. Em termos de elementos, como isso ficaria?
Eu estou pegando A, B e C, né? O A nesse Gzinho, o B no segundo e o C no terceiro. Aplico a multiplicação no AB, então fica A vezes B, e no C eu não fiz nada, então vírgula C. Aí eu vou aplicar a multiplicação de novo, e aí vai aparecer aqui o AB vezes o C. Se eu fizer o outro lado agora, vou primeiro para baixo, depois para a direita. Então, o que que eu faço? Não faço nada com o A e multiplico B e C. E aí fica algo dessa forma, né? A, vírgula, multiplicação. E agora eu aplico a multiplicação de novo e vai me dar o quê? Vai me dar esse carinha de baixo aqui. A vezes, abre parênteses, B vezes C, fecha parênteses. Dizer que esse diagrama comuta quer dizer que eu tenho essa igualdade. Isso porque eu carreguei para elementos. Eu estou pensando aqui de uma forma, digamos, conjuntista da coisa. Só para vocês verem que dizer que esse diagrama comuta equivale, de fato, a essa equação. Agora, se eu quiser representar essa segunda equação, as coisas já ficam um pouquinho mais complicadas. Eu vou precisar de uma noção chamada morfismo diagonal. Qual que é a função dela? É justamente isso que eu vou estar fazendo aqui. Eu pego um elemento Azinho e ele leva num par AA. É isso que um mapa diagonal faz. Aí eu vou compor ele com uma identidade, produto, um mapa I, que eu vou dizer para vocês que ele faz essa função de tomar inversas. Então, o que que eu faço? Identidade, não faz nada, só repito o A. E aí eu apliquei o I, agora nesse segundo A. Então, eu tomei a inversa dele. Aí tem um outro mapa, que é dito um mapa que leva em objetos terminais. Eu não quero entrar no conceito disso com vocês, mas basicamente ele está dizendo o quê? Que cada grupo G, na verdade nem pensa em grupo a princípio, né? Você só pensa assim, um objeto abstrato da sua categoria, não sei que categoria que é só um objeto qualquer, ele chega sempre num determinado objeto que a gente chama de 1. A princípio, ele não precisa ser uma coisa tipo unidade, não precisaria ser. É só um objeto e que, para qualquer objeto que eu tiver, todos eles vão chegar nesse cara, e a gente chama ele de 1. Nesse nosso contexto, quando eu faço isso, eu vou meio que, por abuso de notação, falar que eu posso levar A num elementinho 1. E aí eu quero aplicar ele num outro mapa E, que vai levar o 1 em 1. Ele não faz nada e ele está aqui, a gente vai interpretar ele como um mapa da unidade. Esse mapa ele vai fazer o papel do elemento unidade. Então, eu fiz já aqui para cá, está faltando só a última parte, que era pegar o A e a inversa de A e multiplicar, que dava A vezes A menos 1. Dizer que o diagrama comuta vai ser dizer que o A vezes A menos 1 é igual a 1. Bem, dá para continuar e fazer também um mapa para dizer que a terceira equação aqui equivale à comutatividade desse diagrama. Aliás, agora que eu estou vendo, né? Tá certinho. Qual que era a questão que eu queria fazer aqui? Ok. Aqui eu escrevi A vezes A menos 1, né? Mas tem, na verdade, um outro diagrama para escrever aqui, que seria repetir todos eles, diagonal, seria esse mapa terminal, esse E e o M. A única coisa que muda é que eu teria que fazer um I, produto a identidade de G, teria que falar que esse diagrama também comuta, para concluir agora que A menos 1 vezes A é igual a 1. Isso não sai de graça. Se você quiser que isso vale, você também tem que adicionar esse outro diagrama comutativo. E por que a gente está fazendo toda essa complicação para descrever uma coisa tão simples quanto o grupo? É que aqui, se eu pegar, então, de fato, eu quero que esses G sejam objetos na categoria dos conjuntos, eu vou cair exatamente
nessa descrição. Agora, se eu quiser dizer que os nossos objetos, eles estão, por exemplo, na categoria dos grupos, então esses Gs de fato são grupos, a gente vai cair nessas três equações e vai aparecer mais uma, vai aparecer também uma regra de comutatividade, então a gente vai achar grupos abelianos. Se você fizer, então, que o G seja, na verdade, um espaço topológico, vai cair em axiomas parecidos com esse, com uma estrutura adicional que vai te dar a noção de espaços, de grupos topológicos. Outra estrutura conhecida de matemática, né, tem uma outra categoria aí, que seria a categoria das variedades, né? Então, seriam, além de espaços topológicos, além da noção de continuidade, você quer uma noção de diferenciabilidade. E quando você fizer isso, abrindo as contas, vai aparecer a noção que as pessoas conhecem como grupos de Lie. Isso é só para dizer que com uma única construção você pode representar os grupos, eles ganham uma estrutura adicional dependendo da categoria que você tá querendo colocar esses diagramas comutativos. Eu sei que isso daqui não é fácil ver, ok? Tipo, abrir isso e falar que isso continua como grupo, talvez vocês tenham sido mais ou menos convencidos quando a gente toma elementos. Agora, se eu pensar em outras categorias, começa a ficar bem complicado o que de fato está acontecendo. E aqui, o que a gente está precisando? É que para poder fazer essas construções, a gente não pode fazer isso com qualquer categoria, tá bom? A nossa categoria, ela precisa, por exemplo, ter esse mapa diagonal. Isso não é toda categoria que tem. Ela precisa admitir uma noção de produto. Vocês provavelmente não devem ter visto uma definição formal, mas novamente, nem toda categoria tem essa noção. E então a gente precisa de categorias boas o suficientes para poder pensar na ideia de grupos dentro dessa categoria, ok? Então é isso que está acontecendo aqui. Grupos são uma noção de grupos interna à categoria de set. Grupos topológicos são uma noção de grupo interna à categoria dos espaços topológicos. Então, a gente está falando de pensar no conceito grupo dentro de uma outra categoria. E aí, o legal dos topos, né, entre outras coisas, é que eles te dão eles têm estrutura suficiente para você poder falar de grupos e de outras coisas também. Então, aqui a gente falou de grupos, mas eu poderia falar de outras estruturas. Em geral, a gente pensa muito mais em estruturas algébricas, grupos, anéis, espaços vetoriais, tudo isso você pode pegar equações, transformá-las em diagramas comutativos e parar de pensar nessas noções dentro da categoria dos conjuntos e passar a pensar ela dentro de outras categorias. Então, essencialmente, é isso que vai acontecer naquela ideia, né, nessa filosofia de pensar em mecânica quântica como mecânica clássica dentro de um topos, de um tipo de categoria específica. Eu tinha escrito aqui um textinho de o que vai acontecer com os topos de Bohr, o que eles têm de especial. Não estou falando para vocês do que é um topo de Bohr, ele vai ser um tipo de categoria de pré-feixe, digamos, parecido com aqueles pré-feixes dos conjuntos, só que com algumas construções mais complicadas. E o legal deles é que eles vão ter estrutura suficiente para a gente poder falar de 6 estrelas álgebras dentro deles. Ok? Vocês provavelmente não devem saber o que é isso, mas algumas pessoas, alguns de vocês não devem saber, mas algumas pessoas gostam de falar de 6 estrelas álgebras dentro de mecânica quântica também. E aí ele tem essa facilidade de que normalmente falar de 6 estrelas álgebras não comutativas é difícil. Os resultados não são muito bons.
Mas ele tem a vantagem de que você pode pensar em 6 estrelas álgebras não comutativas como uma 6 estrela álgebra comutativa dentro desse tal de topos de Bohr. E aí eles usam algumas questões de como você pensa em sistemas quânticos em termos de 6 estrelas álgebras não comutativas. E aí você supostamente pode facilitar a sua vida, em vez de pensar nas 6 estrelas álgebras não comutativas, você pensa nas comutativas, só que dentro de um topos de Bohr. Então, essa seria a vantagem dessa abordagem. Então, basicamente, essa é a moral desse approach aqui, né, dessa abordagem que a gente tinha comentado lá no início, que é... Vamos chegando. Pensar em probabilidade quântica equivale à probabilidade clássica internamente a um topos de Bohr. E isso mais explicitamente vai acontecer porque você vai pensar em 6 estrelas álgebras não comutativas como 6 estrelas álgebras comutativas internamente a esse topos de Bohr, que eu não estou abrindo para vocês o que ele é. Então, isso é um... Diga. Ah, ok. Diga, Alisson. A gente não te escuta, Alisson. E agora? Agora sim. Agora sim. Não, só queria perguntar se isso que você está chamando de topos de Bohr é aquele que o Lanzmann define. Acho que é o trabalho do Lanzmann com o Chris Hoynen, que eles trabalham com esses topos de Bohr, sim. Tá bom, certo. Obrigado. Imagina. Bem, se vocês não tiverem outras perguntas sobre o que eu falei até agora, eu ia trazer aquele outro assunto relacionado feixes, né, que a gente falou de pré-feixes aqui, então relacionando feixes com não localidade, contextualidade. Acho que você pode continuar. Bom, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu quero perguntar algumas coisas, mas eu preferia deixar para o final. Tá. Eu sou mais curioso só para... Mas eu não sei se você vai saber exatamente sobre isso, mas, tipo, como que essas coisas são usadas, tipo, em mecânica quântica? De fato, eu não sei muito na prática como essas coisas funcionam, mas aí a gente pode discutir de fato no final um pouco mais, então. Tá. Tá. A definição de feixe, né, é chato ter que ficar definindo coisas, porque sempre fica muita coisa que tem que ficar lembrando na cabeça. Mas espero que com o exemplo também depois não fique tão abstrato. Aqui a gente vai falar da noção de feixes em um espaço topológico, né? Então, de novo, essa coisa, algo que tem abertos. Então, um feixe em um espaço topológico vai ser um pré-feixe, então uma coisa tipo funtor, especificamente nessa categoria aqui, tem que ser nessa categoria, né? Lembrando, isso daqui são os conjuntos abertos, o conjunto dos abertos de um espaço topológico, chegando na categoria dos conjuntos. Então, vai ser esse funtor que satisfaz algo mais. Eu vou querer que para todo aberto do nosso espaço topológico e toda cobertura do aberto, e aqui como cobertura é simplesmente eu tenho outros abertos UIs, tais que quando eu uno todos eles, isso vai me dar exatamente o aberto U. Tá? Vocês, novamente, quem não sabe pode pensar novamente em intervalos aqui. Você tem vários intervalinhos pequenos e quando eu uno vão dar um intervalo grande. E eu quero que aconteça o seguinte. Se eu tiver uma família de elementos no F de UI, tal que, quando eu restringo esses elementos, as intersecções UI e o J, os SIs são iguais aos SJs na restrição. Se eu tiver isso,
Para ser feixe, tem que valer que vai existir um único elemento S no F de U, ou seja, no cara grandão, tal que quando eu pegar esse S e restringir ele por um certo I, isso vai me dar exatamente um elemento S de I. Ok, isso é abstrato porque, a princípio, você não sabe quem que é F. Mas aquele exemplo que a gente introduziu antes vai me dar também um exemplo de feixe. Então, quem que é o F de U? Lembrando, são as funções contínuas de U para a reta real. Por que que isso vai dar um feixe? Pega, então, F de Is, função contínua definida em um I, chegando na reta. E eu quero que esses FIs satisfaçam essa condição aqui, que a gente chama de família compatível. O que é a compatibilidade? Quer dizer que os FIs coincidem com as funções FJs quando eu restringo num intervalo menorzinho, o I intersecção com o J. Daí, de fato, vai ter um F, uma função contínua, que satisfaz essa propriedade. Qual que ela é? Eu vou pegar F e definir que F de X vai ser Fi de X sempre que o X está no UI. Aí, por que essa definição, primeiro, por que ela faz sentido, tá? Bem, a gente tem U igual à união de U's. Se o X está no U, então ele está em um UI para algum I, eventualmente até mais de um I, mas a princípio ele está para algum I, então faz sentido escrever essa igualdade. Agora, se ele tiver em mais de um, então se o X estiver na intersecção de U e o J, essa definição ainda faz sentido, a gente não vai ter nenhum tipo de contradição na definição, porque a gente colocou justamente essa condição de compatibilidade. Porque aí a gente vai ter que o Fi de X vai ser igual ao Fj de X, porque esse X está na intersecção deles, né? Isso equivale a essa condição. Então, a F está bem definida. Agora que a gente sabe que faz sentido essa definição, a gente tem que mostrar que existe tal S. Esse S, né, que está nesse F de U, no caso, essa F que está no F de U, ou seja, uma F que é uma função contínua definida em U, a gente diz que ela vai ser nossa colagem daquela família Fi. E ela satisfaz aquela condição que aqui, nesse contexto, se lê como que F restrito ao I é igual ao F de Is, e aqui deveria ser mais ou menos imediato, né? Porque o F de X, se eu restringo esse cara aqui ao I, ele tem que ser o Fi de X justamente porque é o jeito que eu estou definindo a função, correto? Né? Tipo, eu estou falando F de X é igual a Fi de X, se o X está em um I. Então, se eu restringo só para esse pequeno intervalo I, eu não estou fazendo nada com a função, ela é exatamente o Fi de X. Então, a F satisfaz essa condição aqui. E essa função que a gente definiu, ela é única. Porque se você pegar qualquer outra função G, que é colagem, ou seja, que satisfaz essa condição G, restrito ao I, é igual a F de I, a gente vai justamente concluir que o G restrito ao I é F de I e perceber que a função G tem que exatamente ser F. E se ela não for, a gente vai acabar chegando em umas contradições aqui com a definição do F de I. Então, isso dá para a gente que a noção de feixe das funções, né, o pré-feixe das funções contínuas, de fato é um feixe. E é o que está acontecendo moralmente nessa história, tá? Porque as pessoas gostam de dizer que feixes são uma ferramenta que detecta quando propriedades locais valem globalmente. Moralmente, isso está falando que a gente tem uma propriedade local, que é a continuidade, que ela está valendo para os UIs. Então, é local, no sentido de vale para os UIs pequenininhos. E ela continua valendo globalmente, porque a gente consegue arranjar uma função f definida no U todo, que ainda é contínua, tá? Aí é que são coisinhas, tipo,
a F é contínua porque todos os FIs aqui são contínuos. Então, moralmente, você pegou alguma coisa que é contínua localmente e você consegue colar as funções, colar essa propriedade de continuidade de forma que ela ainda vale globalmente. Isso vale para outras propriedades, as pessoas falam de diferenciabilidade, funções analíticas. E quando você tem essa impressão de algo que vale localmente, valendo globalmente, em geral você está lidando com um feixe. Agora eu vou precisar... Ana, Diga. é uma pergunta que eu não sei se é relevante, mas só que me passou pela cabeça agora. Essa garantia de que, tipo, essa função em U vai ser contínua porque a restrição dela para cada UI é contínua, isso é garantido porque o U é igual à união dos UIs, mas, por exemplo, se eu tivesse que os UIs eles fossem uma cobertura de U, mas a união deles não fosse igual a U, isso continua variando. Não, eu acho que aí já não dá, né? O que é importante aqui é que os UIs dão exatamente o U, e também porque você tem essa compatibilidade na intersecção. Se você tivesse, eventualmente, se as funções elas admitissem valores diferentes na intersecção, você teria uma incoerência, né, para definir a F. E aí você também precisa da questão do U dando exatamente a união dos UIs para estabelecer a continuidade da função. Tá, não, beleza. Talvez tenha um lado... Talvez precise só de um lado de estar contido, mas agora eu teria que pensar mais um pouquinho. Talvez a continuidade em si vale menos, né? Mas para a noção de feixe, a gente usa a igualdade aqui, dos U's sendo exatamente a união dos U's. Beleza, valeu. E a gente está quase acabando de o que tem esse trabalho, como é que ele relaciona feixes com não localidade. Preciso de uma nomenclatura, tá? Os S's que pertencem a um F de U, a um certo aberto do X, eles são ditos seções do nosso feixe F. E os elementos que pertencem ao F de X, ou seja, do espaço topológico todo, eles vão ser chamados de seções globais de F. Aí, o que esse trabalho que eu estou me referindo aqui é do Abramsky, um professor em Oxford, que a ideia dele foi a seguinte: você pode pegar um modelo que você está fazendo e você quer construir um feixe para ele. E aí eu vou chamar de X aqui, vai ser um conjunto de medidas, na verdade. Então, vai ser uma coisa, na verdade, discreta. Não vai ser nenhuma coisa mais contínua, como a gente estava pensando. É um conjunto discreto de medidas. E ele vai chamar de R um conjunto de resultados possíveis para cada medida. O que ele vai querer pegar? Ele vai pegar um subconjunto de X, então um conjunto menorzinho de medidas de X, chamar esse cara de U, e pegar uma função S que vai de U para R. E o que essa função S faz? Ela vai pegar uma medida em U e vai mostrar, o S de M vai mostrar o resultado observado. E aí ele vai fazer uma continha para mostrar que isso vai te ajudar a formar um feixe. Como é que ele vai ser? Ele vai pegar, aqui a categoria vai ser das partes de X, né? O que é as partes de X? São todos os subconjuntos de X, né? São todos os U's contidos em X, essencialmente é isso. E aí, para cada U, ele vai associar, então, esse conjunto das funções S que estão fazendo isso, né? Pegando uma medida e mostrando o resultado observado. E, segundo ele, isso vai, de fato, ser um feixe. E aí, se é um feixe, a gente pode falar de seções e seções globais. E ele vai ter uma proposição que diz... eu não estudei a prova dessa proposição, mas é a proposição que relaciona as coisas. Que vai dizer que a existência de uma seção global S, nesse E de X, para um certo modelo empírico, vai implicar, e aí eu nem traduzi aqui porque eu não tenho certeza de como traduzir esses termos, na existência local ou não contextual
de modelos com variáveis escondidas, determinísticas. Aí eu já não sei exatamente como traduzir isso dentro da física. Ocultas, Ok. locais ou não contextuais. Ok. Tá. Então, a existência de uma seção global de um modelo para variáveis ocultas, determinísticas, locais ou não contextuais. Acho que é isso. Então, isso seria como você consegue relacionar teoria de feixes com questões locais, não contextuais. E aí, uma questão, o que seria a não localidade seria a falha de existir uma seção global, né? A princípio, você pode ter seções globais que são apenas triviais, isso seria também uma condição de falha da existência, que as pessoas dizem. E aí existe uma ferramenta para calcular a falha de seções globais em feixes, que entra no mérito de cohomologia de feixes, mas aí é outra apresentação também. E aí, basicamente, a ideia do Abramsky é que você poderia, então, determinar se alguma coisa, se o modelo ele é local ou não, verificando a existência de seções globais aí, e utilizando essa ideia desse feixe que ele montou. E aqui, para o trabalho que eu vi dele, eu não conheço muito a fundo a literatura, eram casos em que X é um conjunto de medidas finito, né? Não sei o quanto é interessante questões infinitas, se as pessoas já pensaram sobre isso, mas isso seria, então, uma outra possibilidade de como utilizar feixes e teoria de topos para problemas de mecânica quântica. Então, é isso, gente. Era mais ou menos isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu não tenho muito mais do que isso para dizer. Muito obrigada. Ana, o Balde tem uma pergunta. Vai lá, Balde. Ana, muito obrigado pela sua apresentação. Eu cheguei bem atrasado, mas a parte que eu li eu gostei bastante. Peço desculpas pelo atraso também. Mas a minha pergunta é bem específica, assim. Então, e é sobre o exemplo das funções FI e FJ, Uhum. e que é o seguinte, eu acho que eu não entendi muito bem o que você assumiu sobre as funções para que existisse a seção global. Então, você assumiu que cada FI é contínua, é isso? Isso. Por quê? Ela é contínua porque ela está nesse F de UI. E o F de UI é definido, né? O F de U é definido como as funções contínuas que partem de U, no caso I, e vão para a reta real. Então, quando eu digo aqui que está nesse F de UI, eu já estou dizendo que a função é contínua. Tá. Mas então, eu não entendo por que cada FI ser contínuo implicaria que quando se restringe para a interseção, uma é igual à outra. Isso não. Isso daqui é uma outra condição que você tem que... Veja, para ser feixe, dado uma família, tal que vale isso, né? Então, dado uma família, aqui elas são contínuas porque essa é a definição do F de I, tal que vale essa igualdade, que nesse caso a gente traduz desse jeito, né? Então, é F de I, mas de fato não implica. É que você só vai ver, você só quer verificar se existe colagem dadas famílias dessa forma, dadas famílias que são compatíveis. Tá. Obrigado. E aí, uma outra coisa é também, qual que é a importância da colagem ser única? A princípio, você pode ter colagens que não são únicas. Eu não estou conseguindo pensar em nenhum exemplo agora. Assim, a princípio você pode pensar numa estrutura
que a colagem não é única, tipo, isso não é um problema. É só que aí não vai ser um feixe. Agora, uma das importâncias assim da teoria de feixes é de novo que elas vão dar um tipo de categoria que se chama topos. E aí talvez isso desse, talvez, acho que isso também daria topos, na verdade, mesmo que a colagem não fosse única. Não sei de fato por que que as pessoas focam mais no caso que a colagem é única do que Tá. outros casos, assim. Mas você poderia ter casos em que não é única. Em que não é Inclusive, um- tem uma noção de feixe que as pessoas dizem em que existe no máximo uma colagem. Aí chamam de pré-feixe separável. Ou seja, também existe a possibilidade de ser meio que ao contrário. Vai existir no máximo um, mas você não garante a existência. Tem gente que estuda isso, mas eu nunca vi um estudo de vamos ver colagens que não são únicas, assim. Ah, tá. Então, e aí no caso do Abramsky, etc., para localidade, a colagem é sempre única? Eles estão pensando em coisas que são feixes de fato. Agora, eu não li de fato em detalhes, tá? Isso daqui, para poder dizer assim, vale ainda um teorema desse tipo, ou um análogo, sei lá, para um caso que você tem essa noção de feixe um pouco estragada, digamos assim, que a colagem não seria única. Pode ser que ainda tenha alguma coisa a ser aproveitada nesse caso também, mas eu não conheço os artigos a fundo, para dizer. Deixa eu me meter aqui para explicar um pouco, talvez clarei para o Baldi essa noção, que a gente sabe, né, que na localidade e contextualidade, tipo, a classicalidade está relacionada a ter uma distribuição de probabilidade conjunta para todas as medições, né? Isso é a seção global. E aí, no nosso caso, peraí que eu tenho que pôr para carregar o computador, senão vai acabar a bateria. Então, na verdade, até por isso que eu perguntei, porque eu nunca me perguntei se a seção global seria ou não única, entendeu? Eu nunca me preocupei com isso. É por isso que eu estou curioso, na verdade. Então, no nosso caso, não faz a menor diferença ser única, porque, desculpa a voz, gente, eu estou muito grifada. No nosso caso, o que que a gente quer? Essa seção global corresponde a um modelo clássico, vamos dizer assim, né? Que explica aquelas probabilidades. E a gente só quer um modelo clássico, você não precisa, tipo, na verdade, pode ter vários, você só precisa de um. Então, a gente não tem essa exigência de que ele seja único. Então, a princípio, poderia sim pensar em casos em que essa coisa não é única. Na verdade, eu diria que para cenários quaisquer, muito provavelmente essa coisa não vai ser única. Acho que uma coisa que está talvez gerando uma confusão também é que aqui realmente é só sobre a existência de uma Exatamente. seção global, não fala sobre uma existência de seção global única. Não, E aqui, aí... qual que é a dica? Não, desculpa, eu estou me metendo aqui. Não, imagina. Para nós, o que você quer saber é se existe um modelo de variáveis ocultas ou não. Cada seção global vai te dar um modelo de variáveis ocultas. Se você tem duas seções globais diferentes, são dois modelos de variáveis ocultas diferentes. Mas não importa, você só quer saber se tem ou não. Não precisa ser único. Talvez tenha algo interessante matematicamente aí, né? Pensar cenários em que é único, em que não é. Não sei se tem alguma característica física interessante que leva a isso, ou que é implicada por isso, sei lá. Eu também não sei. Então, aqui, só para ter um esclarecimento também, quando a gente fala da existência de uma seção global, né, ela não precisa ser única, e a seção global ela não requer
essa condição de que a família tenha que ser compatível. Tá? É como se você esquece que isso é feixe agora, por um instante. Né? Então, eu não estou mais ligando para essa condição aqui de compatibilidade. Quando eu falo de existir uma única colagem, eu estou falando justamente de se eu tiver uma família em que vale essa noção de compatibilidade, então eu vou querer uma única colagem. Só que quando eu falo de seção global, eu estou falando especificamente de uma coisa que está no F de X todo, né? Não no F de U. E aí eu não coloco essa restrição aqui. Existem caras aqui, essencialmente é isso. Independente dessa condição ou não. Então, é diferente falar sobre a existência de uma seção global, é de X aqui, e falar sobre uma colagem que é única se eu tiver famílias do ex-juiz tais que vale essa condição. Então, de fato, se você não está colocando essa condição adicional, é bem provável que os elementos não sejam únicos, né? Essa unicidade, ela está intrinsecamente relacionada com a noção de compatibilidade aqui, que é dada por essa igualdade. O que eu quero dizer é, você não precisa pensar numa noção de feixe em que a colagem não é única, né? Porque, de fato, a existência de uma seção global não requer nada sobre a unicidade. Tá. Mas aí você diz, então, que se a gente fizer essa exigência de compatibilidade, então provavelmente vai ser única, é isso? Não, se você tiver pegando... A colagem, ela tem que ser única só quando você está colocando a exigência da compatibilidade. Porque eu acho que a gente coloca essa exigência, não coloca? Ou obtém ela da seção global, porque isso tem a ver com os contextos, não tem? Eu não sei. Se traduz como uma condição de não sinalização ou de não perturbação. Exato. Então, a gente sempre começa trabalhando com ela nos cenários usuais, né? Aí tem aqueles cenários de contextualidade generalizada, onde essas coisas passam a não ser verdade mais. Uhum. E aí talvez seja interessante analisar o que acontece quando você não tem isso, né? Sim, E que tipo de construção matemática apareceria aí? verdade. Posso fazer um comentário? Claro. Então, primeiro, obrigado pela apresentação. Eu estou sem câmera porque ela não liga. Eu digo, a câmera não liga, está quebrada. Sobre isso da unicidade, analisa CBD usando grafos. Em CBD, para você construir o grafo de coisas que são perturbativas, você não tem mais você não tem mais a interseção, então você não pode pegar o grafo usual, mas você constrói um grafo que acho que ela chama de grafo estendido, que conecta você pega os contextos, em vez de ser como o behavior dá problema nas interseções, você separa os contextos na mão e você conecta as interseções à força, assim. E aí tá tudo meio que desconexo e aí aparece a não unicidade da seção global, porque as conexões são sempre desconexas, assim, entre aspas. Então, é como você pegar, por exemplo, duas distribuições de probabilidade que estão definidas em conjuntos distintos e você olhar para... Esqueci o nome agora, mas tem um nome técnico. Você olhar para uma distribuição que tem as duas como marginais. Sempre que as coisas são disjuntas, você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Uma maneira é multiplicar as distribuições, outra maneira é, sei lá... enfim, vão existir várias distribuições que têm essas duas como marginais. Então, quando você pega esses grafos para contextualidade estendida, essas coisas começam a aparecer e você tem a não unicidade. E isso aparece no artigo da Bárbara, e o Etbar também discute isso, sobre
na unicidade do sistema. Eu esqueci o nome que ele usa, mas, enfim, eu acho que isso já aparece, sim. Ah, que massa. Então é o que a Bárbara já tinha dado a deixa, né? De que então isso está relacionado com constitucionalidade estendida e a falha da não perturbação. É isso. Isso. Que massa. Valeu, gente. Obrigado. Não, bem legal isso. Então, vocês têm lugares que falha essa noção de compatibilidade aqui. Sim. E o problema é na intersecção, basicamente, ou se mudar, se fosse uma outra operação, vocês acham que valeria isso? Na verdade, o que importa para a gente é a interseção, mas o ponto é que quando você vai para, por exemplo, porque a gente é super teórico, né? No nosso grupo a gente nunca vai para o laboratório, mas a gente sempre tenta fazer esse exercício de imaginação, né? Então, no nosso caso, isso aqui, essa condição, ela significa que as marginais na interseção são iguais para os dois casos. Só que quando você vai para o laboratório, nunca vai ser perfeitamente igual. Até porque você tem estatística finita ali, né? Então, além dos erros experimentais, a própria construção do experimento vai te dar coisas que são ligeiramente diferentes. Então, você nunca, no experimento real, pode assumir isso. E aí, o que a gente tenta fazer é encontrar outras formulações que englobem essa possibilidade. E aí tem algumas possibilidades, uma delas é essa contextualidade estendida que a gente trabalhou um pouco, mas a gente nunca pensou nisso nesse ponto de vista de categorias. A gente pensou mais no sentido mais prático, assim, sabe? De como encontrar essas condições, como verificar, mas tudo assim, bem pé no chão, sabe? Sem Nunca tinha pensado nisso, assim, de que provavelmente existe alguma generalização dessa ideia de feixe que possa ser aplicado à contextualidade estendida. Nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas certamente é um problema interessante. Não, legal isso. Eu estou tentando pensar porque a impressão que dá que o problema não é exatamente uma igualdade, mas é que talvez se tivesse alguma coisa quase igual, né? Essa A perturbação. ideia é que quanto melhor o experimento, mais quase e mais perto do caso ideal você tá. E assim, os experimentos são de fato muito bons e é quase mesmo. Mas igual esse pesquisador, o Etbar, que o Alisson mencionou, tipo, isso é no nosso caso, né? Pensando em sistemas físicos e pensando que você está realizando um experimento onde o seu objetivo é chegar no caso ideal. É lógico que você nunca vai chegar, mas você está fazendo um esforço enorme para chegar o mais perto possível. Então, os erros são muito pequenos de fato. Mas o Etbar, ele trabalha com contextualidade não aplicada a sistemas físicos. Tipo, ele é muito interessado em física também, mas ele é das ciências sociais. E ele estuda essas coisas aplicadas a experimentos sociais. E aí, nem sempre esse desvio é pequeno. Muitas vezes esse desvio é absurdo, assim, não chega nem perto de atingir essa condição de compatibilidade aí. E aí você realmente precisa de um formalismo bem diferente para lidar com esses casos. E eu nunca tinha pensado por esse lado, vai ser uma coisa interessante de se pensar se que tipo de construção matemática caberia nesse caso, né? Onde você não tem necessariamente essa condição de compatibilidade sendo exigida.
É que para contextos mais gerais, né, as coisas ficam um pouco mais nebulosas, porque a Exatamente. gente está pensando em coisas, funções aqui, mas em contexto mais abstrato, isso não é necessariamente função. Então, você pode ter, né, porque aqui é valores em R, né? Então, no fundo, aqui está dando um número e aqui está dando outro número. Então, é igualdade do jeito mais imediato. Mas poderia ser alguma coisa tipo um conjunto, a princípio, né? Isso não está dando um número, mas poderia ser um conjunto de números. Poderia dar outras coisas em que a coisa da compatibilidade ela é de fato mais assim, né? Tem um espaço para erro, digamos assim. Não precisaria ser uma igualdade tão crua. Agora, eu tinha perguntado sobre a coisa da intersecção, porque a noção que eu trabalho, especificamente, a minha generalização, é alguma coisa que, em vez de considerar intersecções, considera coisas mais flexíveis. Eu poderia ter multiplicações, na verdade, em vez de poderia ser um I vezes o J, só que aí isso não faz mais sentido no contexto de espaços topológicos, né? Faz sentido em outros contextos, assim. Mas foi só por isso a minha pergunta mais de se o problema é da intersecção ou da igualdade, mas tá, é mais para igualdade. Que a gente discutiu semana passada é essa questão de variáveis contínuas, né? Porque aqui a gente sempre está pensando em tudo finito, então na nossa cabeça é tudo finito, x finito, esse conjunto de resultados finito, mas a princípio isso aqui seria um bom paradigma para pensar em casos onde você não tem x finito ou não tem o conjunto de respostas finito. Então, se a gente quer pensar em contextualidade em variáveis contínuas, talvez esse seja um bom meio de pensar no assunto. Aqui, de fato, na definição de feixe, pode ser coisa infinita, né? Esse conjunto de índices I, ele é infinito, o espaço topológico é infinito. De fato, eu falei aqui que o Abramsky, no artigo que eu vi dele de 2011, trabalhava com coisas finitas. Não sei em que pé hoje em dia essa pesquisa está. Eu não vi, eu nunca vi, assim. Na verdade, é porque isso casa bem com uma discussão que a gente teve na reunião da semana passada. Tem um artigo que eu vi, que eu comentei com o Danilo, né? Eu comentei na reunião passada, e ele é justamente do pessoal do grupo do Abramsky. Mas eu não sei se eles usam esse formalismo todo para falar. Eu sei que o artigo existe, mas eu nunca li ele, então eu não posso falar. É o trabalho do Rui, né? É, Eu já li ele. Ele é aluno do Abramsky, então é bem nessa linha, mas eu não lembro se eles usam explicitamente feixes. eu também não sei. É Rui com Y ou com I no final? Ruim, Com I. Eu vou mandar aqui, eu acabei de ver. ruim. É Rui Barbosa, algo assim? Isso, Ah, é é, o mesmo que eu tinha. é. Vocês têm. O Rui Barbosa que eu conheço, ele trabalha com feixes, mas num outro jeito. Mas porque tem outro jeito de você falar de feixes, que a definição em si ela não é equivalente, mas é que vai gerar uma categoria que, a nível de categorias, a gente diz que as categorias são equivalentes. Então, não sei se ele está usando, de repente, né, já que eu acho que é o mesmo Rui, talvez ele esteja pensando em outros tipos de feixes. É Eu mandei. recente, né, do ano passado, esse artigo. Acho que é dos. E, inclusive, tem um aluno do Rui que vai para o nosso grupo daqui a uns meses, né? O Rafael. Que legal. Sim.
Então, eu não lembro se eles usam feixes aqui. Tá aqui sim, eu acabei de ver. A categoria exatamente que a gente está... categoria dos prefeixes, no P de X, para um espaço de medidas, provavelmente. Tá. Aí aqui ele está falando de medida, né, no sentido formal, de que é uma medida também, aparentemente, eu estou dando Medida de uma olhada. probabilidade. É porque eu acho que o que eles fazem é bem pegar trocar o conjunto infinito por um conjunto infinito, deve assumir que é espaço topológico, aí trocar distribuições por medidas, aí aquele prefeixe que aparece que associa a cada conjunto de outcomes, de joint outcomes, a distribuição de probabilidade. Acho que vira um prefeixe que associa essas coisas a medidas e deve ser por aí, assim, pelo que eu lembro é isso. Eu dei uma batida de olho, mas de fato parece ser realmente os feixes que eu estava falando aqui. Uhum. Eu acho que o Gustavo queria perguntar. Não, eu queria primeiro agradecer pela apresentação da Ana, eu achei muito legal. Eu tinha feito, na verdade, eu acho que foi uns 2 anos atrás, eu tinha feito um seminário para uma matéria que meio que falava dessas coisas, assim. Claro que não foi em tantos detalhes, mas, enfim, eu me interesso bastante por essa área. E aí eu só fiquei um pouco curioso também que a Bárbara falou de contextualidade generalizada, que você tem, às vezes, que as condições de não sinalização, ou não disturbância não valem. Aí eu queria confirmar se é contextualidade generalizada ou contextualidade estendida. A gente usa os dois nomes às vezes para a mesma coisa, mas é contextualidade estendida. Na Tá. verdade, não, peraí, eu tô falando bobagem. Não é de Speckings. Desculpa. Contextualidade generalizada é de Speckings, não tem nada a ver com isso aqui. O que a gente está Tá, falando é ok. contextualidade estendida. Estendida. É. Ok. Tá, é que eu fiquei tipo, caramba, nossa. Não, eu tô louca. Não, relaxa. Não, legal. E eu fiquei curioso agora para saber também tipo, fazer isso para variáveis contínuas. E aí, uma coisa, por que será que usam o formalismo de, tipo, topos, que, tipo, você usa espaços topológicos e tal para fazer isso, assim? Por que não poderia usar outro tipo de categorias, por exemplo, que tivesse aquela estrutura de produto, por exemplo, que a Ana falou, sabe? Me parece uma coisa que seria interessante também investigar isso, assim. Existe essa Tá. noção de Existe essa noção de feixes e seções globais em outro tipo de categoria? Tá. Então, o que que se sabe sobre a teoria de feixes, né? A questão é, feixe para espaço topológico é uma coisa bem conhecida, digamos assim. Surgiu lá em volta de 1945, foi ganhando corpo ao longo dos anos 50, 60, noções de feixe sobre espaço topológico sempre. O que acontece, a noção generalizada de feixes, que as pessoas estudam, é que eles chamam de topos de Grothendieck, que é para uma categoria qualquer, só que veja que aqui tem duas coisas que a gente usa muito na construção de secção, e a noção de cobertura. Uma coisa mais ou menos fácil, se você sabe categorias, é que a intersecção nessa categoria aqui, nos abertos do espaço topológico X, ela pode ser vista como um pullback na categoria, uma função categorial aí. Então, para uma categoria qualquer, se ela tiver pullback, ok, só troco intersecção por pullback. O que é difícil é pensar o que seria uma cobertura para um objeto qualquer de uma categoria. Porque aqui, sei lá, para espaços topológicos as pessoas estudam já a noção de cobertura, mas para outras coisas, nem tanto. E aí o que o Grothendieck fez foi definir aí o que são topologias de Grothendieck,
basicamente um conjunto, alguma coisa que vai pegar o objeto e vai associar com uma família de morfismos. Então, seriam coisas... Cadê meu lápis? Seria alguma coisa, uma família de u's chegando em u. Veja que é isso que está acontecendo aqui, né? A gente tem u's menor ou igual que u. Mas você pode pensar em morfismos, coisas muito mais gerais, qualquer tipo de função. E ela vai ter que satisfazer 3 axiomas. Não vem muito ao caso aqui que seja. Mas é uma noção um pouco complicada, assim, mas você pode, assim, pensar em várias categorias aí. E pensar em coberturas para categorias quaisquer, então definir uma noção de feixe para categorias quaisquer. A questão é que fica difícil, assim, eu acho que quando chega nesse ponto, muita gente meio que abandona e fala, não quero, vamos focar no que dá para fazer com espaços topológicos, essencialmente porque é difícil. E aí a questão é que, então, essas categorias de feixe formam um topos. A minha tese, né, esse negócio de fazer com a multiplicação, é de fato uma coisa nova, assim, né? Eu não sei porque ninguém nunca fez isso, porque na verdade a ideia em si é simples, seria trocar a intersecção por uma noção de multiplicação. É que tem mais coisa acontecendo aqui que eu não estou falando para vocês, mas uma coisa importante que acontece aqui é que para espaços topológicos a gente tem que a intersecção ela distribui com a união. Isso quer dizer que se eu tiver união de u's intersectados com certo v, isso é igual a eu unir os u's e intersectar com v. Tem essa propriedade importante acontecendo aqui. Na minha tese, eu troco, né, eu mantenho a união, que para nível de... Assim, a união ela pode ser pensada como um supremo, né, que o pessoal denota desse jeito, supremo. E a intersecção vai ser um ínfimo da nossa categoria, né? É meio mais ou menos intuitivo. Você tá unir coisas, deixa elas grandes e intersectar, deixa elas pequenas. Né? O que eu faço é pensar em coisas desse tipo, que vale essa distributividade, só que não com ínfimo, mas com algum tipo de estrutura de multiplicação. A questão é que o que eu faço generaliza, porque a intersecção pode ser pensada como uma multiplicação, no sentido de, é simplesmente uma operação binária associativa. Tipo, ok, então eu só estou querendo isso, uma operação binária associativa que vale essa distributividade. Só que quando eu penso em feixes em que vale uma noção de cobertura igual a essa, né, só que trocando união por supremos, e a intersecção pela multiplicação, a minha categoria de feixe, ela se comporta bastante, de uma forma parecida com essa, mas ela não forma mais um topos. O que ela forma a gente ainda não sabe, né? Isso é tópico de pesquisa futura. Mas acho que é por isso, quando as pessoas tentam fazer... Eu já vi outras generalizações nesse sentido, de que pessoas pensam em noções de feixes, trocando a intersecção pela multiplicação, só que elas fazem de um jeito que a cobertura tem que ser diferente, eles meio que deixam a cobertura mais estragada, para poder chegar numa noção de feixe, cuja categoria vai ser essa tal de categoria de topos. E eu acho que isso só acontece, na verdade, porque as pessoas têm um certo vício de... Elas querem que as categorias sejam um topos. Agora, para questões de modelagem, de modelos empíricos, assim, talvez não seja muito relevante que a categoria seja um topos, na verdade. Você só quer modelar o problema e pode ser interessante, então, ter uma multiplicação. Mas isso eu que estou fazendo agora, essencialmente. Então, eu não conheço desdobramentos disso, né? E é por isso também que eu estava querendo ter contato com pessoas de mecânica quântica para saber se existe, de fato, alguma relevância quando o que você está lidando aqui é uma multiplicação
que não faz sentido no caso dos espaços topológicos, tá? Tipo, aparentemente não consigo pensar numa operação de multiplicação para espaços topológicos aqui, mas faz sentido em outros contextos, né? O contexto que eu mais trabalho é de anéis, e aí aqui esses U e os J, na verdade, seriam ideais de um anel, e aí você teria a multiplicação de anéis. Mas também poderia ser a reta real estendida, na verdade é a semi-reta real estendida. Eu poderia pegar o x como alguma coisa dessa forma aqui. E aí os u's, os j's, na verdade, seriam só números, e a intersecção seria a soma. Mas, enfim, teoricamente, tudo que eu faço é só pela teoria matemática, assim, né? Eu não conheço nenhuma aplicação, uma abordagem mais concreta dessa ideia. Ok, não, legal. Eu não sei dizer se relevância no nosso problema ou não, mas parece uma direção interessante de investigar, assim. Eu espero que sim, né? Tem uma filosofia de por que eu acho que a minha estrutura poderia funcionar melhor, é que eu tinha falado dessa coisa do morfismo diagonal. E eu estava vendo o pessoal que diz que a existência desse morfismo diagonal está relacionada com teorema de clonagem, não clonagem, cópia, enfim, alguma coisa do tipo. E talvez para coisas quânticas, nem sempre você consegue, né, clonar as coisas. E topos tem essa característica de que você sempre consegue, a princípio, clonar. E no contexto que eu estou, é a clonagem que pode falhar. Então, talvez tipo, isso seria algum indício de que a estrutura matemática que eu estou lidando poderia fazer mais sentido, de um ponto de vista meio quase filosófico, assim, né? Tipo, eu não tenho nenhuma evidência concreta da coisa, mas é só porque o pessoal fala sobre esse morfismo aí, está relacionado com teorema de não clonagem. Mas também não sei nada sobre isso. Ana. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo meio baixinho, mas diga. Tá. Tem um jeito, uma coisa que eu estava fazendo assim, ultimamente, que é diferente disso, mas que eu acho que pode ser interessante para o que você está tentando olhar, que é, em vez de a gente pegar conjuntos, certo, contextos, e olhar para as interseções dele, vou falar do caso quântico, você vai entender melhor. Então, pega conjunto, uma álgebra C estrela, certo? Uhum. E pega o cálculo funcional nessa álgebra. Então, você tem as relações funcionais entre observáveis. Uhum. Dá para a gente definir uma categoria na qual as relações funcionais são as flechas, certo? Então, se eu tenho um observável B, que é função de um observável A, eu vou ter uma flecha conectando que vai de A para B, que é a relação funcional. Então, vai ser uma categoria fina, sabe? Ela tem, no máximo, um morfismo conectando observáveis. Sim. E, em geral, tem no máximo um, certo? Uma categoria fina. Isso é uma categoria. Então, em vez de você olhar para contextos, você olha para as relações funcionais. E os contextos, eles aparecem aí por consequência, porque tem o teorema de von Neumann, que diz que se eu tenho um contexto, eu tenho um observável só, do qual todo mundo no contexto é função. Ou seja, toda a álgebra comutativa de von Neumann, ela é gerada por um único elemento. Enfim, então se você pegar essa categoria, você consegue associar cada observável ao seu espectro. Então você transforma ela numa categoria de espaços topológicos, porque o espectro é um espaço topológico. E em vez de você trabalhar com um texto, você trabalha com essa categoria. E essa categoria, ela é essa categoria construída pelos contextos, porque você tem as relações funcionais. Então você tem os contextos que estão ali, mas tem mais coisas. Você tem
funções de observáveis, etc. E, enfim, olhando para essa categoria, talvez dê para você aplicar as coisas que você está fazendo, acho que de maneira mais fácil, porque ela tem mais estrutura. Isso parece interessante, sim. E, enfim, a gente pode conversar depois sobre isso. Se Mas, você puder me passar uma referência também, eu agradeço. Eu dou uma olhada com mais calma nisso também. tá bom. Pessoal. Bom, Ana, então eu vou te agradecer mais uma vez Imaginei, eu que agradeço pelo mesmo. seminário. Tudo de bom aí no doutorado, que dê certo toda essa ideia aí. E depois eu queria te pedir para você mandar para a gente algumas referências sobre essa primeira parte que você falou, porque eu nunca ouvi falar disso e fiquei curiosa assim, para saber se a gente consegue tirar alguma informação, se pode ter alguma coisa que seja aplicável para o que a gente faz. Não, legal, legal. Você diz a parte de internalizar ou também a parte De do laboratório? internalizar, Tá, mando sim, mando sim. Tô pensando só coisas que são um pouco mais acessíveis, mas eu dou uma olhada. Não, mas assim, para mim isso foi bom o seu seminário, que eu estava com saudade de ser matemática também, então eu já passei muito pelos dois, então não precisa ficar tentando selecionar, não, manda tudo aí, a gente dá um jeito. Tá bom, tá bom. Acho que eu tenho umas videoaulas também com um pouco dessa ideia, talvez uma linguagem diferente assim do que eu apresentei, mas que Aham, a ideia tá lá, assim. tá certo. Muito obrigada, Ana, obrigada, Imagina, gente. galera, Muito obrigada pela atenção. Muito até obrigado. Tchau, mais. obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Só uma pergunta, ficou gravado, mas... Ficou. Ah, tá bom. Você disponibiliza depois, Bárbara? Eu Sim, queria ver isso que eu perdi. beleza, pode deixar. Beleza. Ah, Bárbara, e você vai ter alguma disponibilidade hoje, depois, hoje à tarde? Ou, não sei, talvez. Tá bom. Mas... Depois das 3, eu acho. eu dou aula até... Eu só chego de volta da aula umas 3h20. Tá, me chama no... Peraí, deixa eu parar de gravar aqui.